Olá, meus irmãos, boa noite para todos. Estou ajeitando o microfone aqui. Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Agradecemos a todos por este momento em que estamos com essa oportunidade de falar mais uma vez, mais uma ministração com esse tema que está aqui na tela, que vocês estão vendo, que é o tema que nós deixamos para apresentar durante essa semana ou neste domingo em que estamos apresentando. Então estamos aqui para conversar com vocês, para trazer essa palavra que tem um pouco de história também, tá bom, gente? Tem história nisso aqui, porque é história da igreja, vamos dizer assim, né? Como a gente fala que é a história da igreja, quando se trata do que aconteceu de 2000 anos até os nossos dias. Então temos aí o tema, ritual de mitra nas igrejas, conforme nós já havíamos anunciado, que o outro tema que ganhou foi o tema, né, a Bíblia é completamente história, né, que foi no domingo passado, e foi em 67%, e esse tema aqui foi numa percentagem menor, então deixamos para esse domingo agora. Então agradecemos a todos que estão aí acompanhando este vídeo. Graça e paz a todos. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que estão acompanhando e os que vão assistir também, e esses que estão aqui, né, na tela aqui, Antônio Carlos de Vitória da Conquista, Carlos, esposa Sandra e o filho que moram, e o filho Arthur, né, que mora em Patinga, Minas Gerais, irmão Joanildes também, irmão Messias, que também sempre está nos grupos de WhatsApp, meu xará, né? Irmão César Góes, do Rio de Janeiro. Elson Paula, Sérgio de Angra dos Reis, Valdemir Batistella, Paulo Bispo, Thelma Abreu, Paulo César da Silva, Robson DC Ferreira. Irmã Francis, também daqui do Rio. Irmão Igor, de São Gonçalo, aqui, Rio de Janeiro. Irmão Ismael, youtuber também, que nem eu. Irmã Rose, do Maranhão. Irmão Rogério, que trabalha na RMV aqui em São Gonçalo, irmã Cremilda, irmã Celine de Itaboraí, Rio de Janeiro, irmã Catarina de Criciúma, irmão WDE de Upatinga, irmã Juliana Martins, irmão Paulo Rodrigues, José Carlos Ferreira, Patrícia da Silva, minha esposa, né? Valdomiro Nascimento, Maria Marlene, Marcos Silva, Cláudio Paixão, Flávio Zuca, Paula Batalha, irmão Elson do Ministério Graça e Verdade, irmão Geraldo da Igreja em Espírito e em Verdade, e ainda tem mais, hein? Adenair, Alair, vou desligar aqui, gente. Alair também, Adenaí, Antônio Felipe, Auxiliadora, Carlos, Geraldo de São Pedro da Aldeia, Johnny de São Gonçalo, Marcos também, Oneide, Vera, Virgínia, Cláudio Souza, Carlos de Largo da Batalha, Fabiana, Fabiano, Fernando, Pastor Ismael também, Pastor Ismael, José Carlos, Robson de Santa Isabel, Marcelo e Miguel de Duque de Caxias. Então agradecemos a todos vocês que estão acompanhando agora este tema que nós temos aí.
Então, eu gostaria de pedir a vocês que não se esquecessem de se inscrever no YouTube, quando esse vídeo for para o YouTube. E aqui no Facebook também, não esqueçam de compartilhar e comentar também. E também aquele joinha, né? Aquele joinha é importante, ok? Então, tudo bem com vocês? Vamos começar? Então, como vocês já sabem, eu sempre apresento o Evangelho da Graça, a mensagem do Evangelho da Graça. Estamos aqui para falar a palavra da verdade e trazer um pouco da história, né, do que acontece conosco hoje, de 2000 anos para cá. Né? Então, nós apresentamos a ministração do Evangelho da Graça, mas também temos que falar coisas da história também. Né? Então, nós também nos reunimos em São Gonçalo, né, e apresentamos as lives sempre no Facebook. Posteriormente vamos passar a falar também no YouTube, tá bom? E esses vídeos permanecem postados no YouTube e no Facebook, amém? Então a questão toda é o tema, né? Vamos começar no tema. Então alguns poderiam perguntar por que o nosso tema aponta para isso aí, ritual de mitra nas igrejas, né? Então poderiam perguntar o que significaria mitra? O que seria mitra? Né? Em que momento ou ocasião, né, esse ritual, que eu estou dizendo que é um ritual, né, de mitra, então que momento que esse ritual que eu me refiro nas igrejas, em que momento que isso acontece nas igrejas? Então é uma pergunta que alguns poderiam falar, né? Porque eu estou falando de ritual de mitra, então as pessoas vão falar, que ritual de mitra que nós temos? Então as pessoas não sabem, então é preciso a gente conhecer um pouco da história, né? Então ao iniciarmos essa abordagem do tema, eu gostaria de pedir que antes, né, de a gente começar, vamos pensar agora em tudo que acontece nas denominações, tudo que se refere a cerimoniais no mundo cristão, tanto no catolicismo como também no protestantismo, né? Rituais que acontecem e atos que são considerados como obra de Deus, né, no meio cristão. Eu me refiro a todas as vertentes do cristianismo. Né, nós estamos nos referindo tanto ao protestantismo que foi uma reforma protestante que houve, que surgiu o protestantismo, que agora se chama evangélicos, né? Então vamos citar alguma dessas cerimônias e atos praticados no mundo cristão, nas denominações religiosas, né? Vamos citar alguns, somente alguns, mas a gente vai se ater somente a principalmente e mais outra situação que ocorre no mundo cristão. Santa Ceia, né, é um cerimonial que ocorre nas denominações evangélicas, né, mas na denominação católica, que também é cristã, né, do mundo cristão, se chama Eucaristia. Batismo nas águas, né, eu até coloquei aqui, batismo nas águas. Dos evangélicos tem uma filosofia que foi colocada, né, que se chama, eles falam que é batismo para profissão de fé e testemunho público. Mas se a gente for analisar na Bíblia, não tem isso na Bíblia, né? Porque o batismo da Bíblia era o quê? Para a remissão dos pecados, né? Para perdão dos pecados, para arrependimento e perdão dos pecados, é o que está escrito. Mas essa filosofia de profissão de fé, que eu tenho que dar satisfação ao povo, que eu estou sendo batizado, que as pessoas têm que ser batizadas, isso não tem na Bíblia. O que tinha lá era o batismo de João Batista, para a remissão dos pecados, para arrependimento e para perdão dos pecados, ou remissão dos pecados. E na Igreja Católica, no mundo católico, eu coloquei até aqui, o batismo, ele é colocado como iniciação religiosa, e é uma criança que é batizada, né? Então, para iniciação religiosa, e que é o primeiro sacramento que é feito entre outros. Então, depois desse batismo de criança na denominação católica, se inicia a inclusão da pessoa como católico. Então, depois vem os outros sacramentos que eu não vou citar aqui, né? E outra coisa que acontece no mundo cristão é também a comemoração de Natal. Então a comemoração de Natal não é uma coisa que era comemorada na igreja do primeiro século, na igreja incipiente, né, na igreja do primeiro século, mas o mundo cristão atual criou essa data de festejar o Natal, comemoração de Natal. Isso é feito tanto nas igrejas católicas como nas evangélicas, que eles fazem cantatas de Natal e tal, que vocês já sabem como que é. Construção de templos.
são atos que ocorrem no mundo cristão como um todo, como sendo algo sagrado. Eles dizem que é obra de Deus, né? Construir templos, e consideram os templos sagrados, né? De uma certa forma, porque eles dizem que é a casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eles chamam aquele púlpito ali de altar, né? As pessoas se ajoelham naquele altar. Então, isso aí, tanto na católica como na evangélica. No mundo cristão, isso aí acontece, né? Então, são tidos como atos, como se fosse do evangelho. Vestimentas sacerdotais, eu até coloquei aqui. São coisas que acontecem tanto no mundo religioso católico como no evangélico, porque os pastores têm que usar terno, né? E em muitos lugares as pessoas dizem que ele tem que andar de uma maneira santa. Então, sim, tem uma certa... eles colocam uma certa importância nisso aí, né? E muitos são tidos como que não estão como um varão de Deus, como um homem de Deus, como não colocam terno, vocês já sabem disso, né? E tem outras vertentes do cristianismo em que tem uma vestimenta parecida até com a católica, né? Em algumas denominações que eu não vou citar o nome, né? Que tem vestimentas sacerdotais, né? E outra coisa que acontece, outro ato que acontece no mundo cristão como um todo é a cobrança de dízimo, né? A cobrança de dízimo em dinheiro, que vocês já sabem, todo mundo já sabe. Isso aí, no mundo cristão todo, as denominações cobram, e isso aí é tido como do evangelho, certo? Então todos já sabem que quando buscamos no evangelho essas coisas, elas não foram ensinadas ou colocadas como necessárias, certo? Não foram ensinadas. Nenhum apóstolo falou que essas coisas que nós citamos aqui são importantes. Né? Nenhuma delas, nem se criou uma nova filosofia de batismo, de iniciação, essas coisas que acontecem no mundo cristão atual, que vocês já sabem, né? Então, qual a conclusão que nós chegamos? Né? Chegamos à conclusão que as chamadas doutrinas, tidas como doutrinas do Evangelho, não existe no Evangelho. Não existe, certo? Então, pelo contrário, o Evangelho diz que não se deve submeter a ordenanças. Mas no mundo evangélico, que vocês já sabem, no mundo cristão atual, as pessoas têm que se submeter a ordenanças. Tem que se batizar, tem que comer ceia, tem que pagar o dízimo, ordenanças. Mas o evangelho pregado, que foi revelado por Cristo a Paulo, não, diz que, pelo contrário, não devemos nos submeter a ordenanças, né? Então vamos ver o que diz Paulo, o apóstolo dos gentios, aos Colossenses, no capítulo 2. Vamos ver. Veja o que está escrito aqui, ó. Tende cuidado. Ele está falando para tomar cuidado, né? Tende cuidado para que ninguém é ninguém, né? Vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quem? De Cristo. Tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo, né? Conceitos do mundo, né? Que é como se fosse assim, você é da associação, você vai ter que pagar o dízimo. E não segundo Cristo, mas não é segundo Cristo, correto? Olha só o que diz aqui, ó. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9, né? Havendo riscado, ou ele não riscou? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas o quê? Ordenanças. As ordenanças de quem? Do Senhor. Do próprio Cristo. A ordenança era dele, a lei era dele, ele é o próprio Deus que foi encarnado, a qual, de alguma maneira, nos era contrária e tirou ou permaneceu? Tirou do meio de nós, no caso lá, não nós aqui, mas Paulo está falando deles lá, né? Cravando-a na cruz. Eu pergunto, as ordenanças dele foram cravadas na cruz ou não foram? Foram, né? Colossenses 2,14. Aí Paulo continua: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Então por que eles ainda carregam as pessoas de ordenanças? Né? É como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis. Colossenses 2,21. Então vejam aí o texto de Paulo. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de quem? De Cristo ou dos homens? Dos homens. Então essas doutrinas das chamadas igrejas atuais são doutrinas de homens,
né? Colossenses 2:22. Então, não obstante a nossa leitura que nós fizemos agora, alguns irmãos poderiam contra-argumentar, né? Eles poderiam falar, não, Senhor Messias, o que nós cumprimos nas igrejas, nas denominações, são ordenanças de Jesus, Messias. E a gente se batiza, a gente come a ceia do Senhor, nós pagamos os dízimos. Essas são as principais ordenanças, Messias. Como que você pode dizer que não? Né? Porque o Senhor fala, as pessoas poderiam falar, porque o Senhor fala da suposta prática de um ritual de mitra nas igrejas, né? Se a ceia que nós fazemos é a ordenança do Senhor para nós. Então eles perguntariam, por que você está falando, Messias, que isso aí é ritual de mitra? Olha, eu não questiono a ceia do Senhor, a Páscoa, que foi a última ceia do Senhor. A questão toda é o que se pratica hoje, é disso que nós vamos tratar aqui, certo? A resposta que nós temos agora para essas pessoas que perguntam essas coisas, nós estamos abordando agora, neste momento, neste vídeo aqui, e vamos continuar. Então, depois de lido os textos colossenses que nós acabamos de ler, vamos continuar os nossos argumentos a respeito do tema, tá? Ritual de mitra. Então, a gente vai continuar falando sobre o ritual de mitra. Eu queria só deixar bem claro aqui que nós não temos aqui o objetivo e a intenção de ofender ninguém. É somente para que as pessoas tenham o quê? Um melhor conhecimento da história de tudo o que aconteceu no mundo cristão, ok? Então vamos supor que realmente o ritual dos pães picados, que vocês já sabem, né, aqueles pãezinhos picados e copinho de suco de uva, seja a ordenança do Senhor. Vamos supor que seja, porque as pessoas falam assim, não, é a ceia do Senhor. Tá, então se as pessoas falam que então vamos supor que seja isso mesmo, esses pedacinhos de pão, esses copinhos de suco de uva é a ceia do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Agora, será que seria o que se faz hoje em dia? Será que seria o que se faz hoje em dia? Tanto no mundo católico, nas denominações católicas, como em quase todas as denominações evangélicas, certo? Será que seria isso? Se isso que se faz nas igrejas, né, nas denominações, é a ordenança de Jesus, então em que momento Jesus teria ordenado tal cerimonial que é feito atualmente? Em que momento? Quando? Quando que isso ocorreu? Que Jesus falou, vocês têm que se reunir, picar pãezinhos, colocar num copinho, e isso aí é a ceia do Senhor. É a pergunta que nós estamos fazendo. Agora, a gente não está aqui com o objetivo de assim, ofender ninguém. É somente para a gente conhecer a história e os porquês de que se pratica isso aí no mundo cristão como um todo. Né? Que não há diferença. No catolicismo é a mesma coisa. Eles têm pedacinhos, fataquinhos de pão e tomam lá o cálice lá e diz que é a ceia do Senhor, diz que é a ordenança do Senhor, certo? E na igreja evangélica só modificou de Eucaristia para Santa Ceia. Tá bom, gente? Que agora eles estão chamando de ceia também. Agora estão chamando de ceia. Tá bom? Então vamos pensar sobre isso agora? Vamos pensar? Então, quando lemos no livro de Lucas, nós vamos verificar que ele estava cumprindo a lei de Moisés. Jesus estava cumprindo a lei de Moisés. Jesus não poderia estar inventando nada. Né? Ele estava cumprindo a lei de Moisés. Então vamos ler aqui, ó. Lucas, capítulo 22, olha o que está escrito. O que Jesus fez? Lucas 22, 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Lucas 22, 19. Né? Mas fazer isso em memória de mim seria o quê? Jesus estava inventando um cerimonial para a igreja? Não, ele estava cumprindo a lei. Quando ele fala fazer isso, ele não estava dizendo que era para nós fazer, mas quem estava debaixo da lei fazer, correto? Acho que está dando para entender. Certinho, gente? E depois diz, semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, ele estava ceando, né? Então ele pegou aquele cálice, tomou, segurou aquele cálice e disse, este cálice é o quê? Que está escrito aqui? É o Novo Testamento.
Ele não disse que esse cálice representava a nova ceia como no mundo evangélico é falado, tá? Este cálice é o Novo Testamento e não o cálice da nova ceia que eu estou instituindo, porque é nessa parte que eles dizem que Jesus instituiu um cerimonial para a igreja, certo? Então vamos ler aqui, ó. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, e não este cálice, não é. Este cálice é o cálice da Santa Ceia que vai ser feito aí na futura igreja que ainda não existe, que ele estava cumprindo a lei, isso era cumprimento da lei. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então veja que Jesus está falando, ele está anunciando a nova aliança. O Novo Testamento, ele não está dizendo que é para fazer um novo ritual depois. A futura igreja, a igreja ainda não tinha nascido, eles ainda estavam no judaísmo, eles estavam ainda cumprindo a lei, o Espírito ainda não havia sido dado a eles. Correto? Lucas 22, 20. Gente, então aquele cálice, na verdade, aquele cálice era a sombra das coisas futuras que Paulo fala, conforme diz na revelação do Evangelho, nas epístolas de Paulo. O que Jesus estava falando, este cálice, aquilo ali não era para a gente repetir agora, mas sim ele estava demonstrando como sombra das coisas futuras, que o futuro ainda não havia chegado, Jesus ainda não havia ido à cruz. Aquele cálice representava a nova aliança, e não um novo ritual chamado Santa Ceia ou Eucaristia, que é feito no mundo cristão como um todo, que eu me refiro ao mundo cristão, tá bom? Que na verdade tudo isso é religiosidade que é feito hoje em dia. Então é importante frisar que em momento algum Jesus estaria instituindo um novo cerimonial, como eles fazem. Jesus instituiu a ceia da igreja, não é a lei de Moisés. Isso seria inconcebível, gente. Seria inconcebível, uma vez que se Jesus fizesse isso, tá? Se ele fizesse isso em pleno vigor da lei, ele estaria sendo transgressor da lei e não cumpridor, uma vez que ele mesmo já dizia em seus discursos, tá bom, gente? Olha só o que ele dizia em seus discursos: qualquer, pois, que violar, vejam, qualquer, né? Até ele não poderia violar, ele falou qualquer, ele não se excluiu do cumprimento da lei. Então veja, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, veja, olha o que Jesus está falando, né? E assim ensinar, como ele poderia ensinar em pleno vigor da lei a fazer um outro cerimonial diverso da lei, né? Por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Veja o que ele diz: aquele, porém, que os cumprir, que ele estava cumprindo a lei, e ensinar a lei, que Jesus veio para ensinar a lei, o cumprimento correto da lei, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,10. Jesus é pequeno ou grande no reino dos céus? Ele é o maior. Então, gente, veja, como que Jesus poderia estar inventando um cerimonial para a futura igreja lá, que ele estava falando com os judeus, ele veio para trazer, ele era o Messias de Israel, tá bom, gente? Então, meus prezados, né, como está escrito aí para os irmãos de necessidades especiais, prezados ouvintes, como pode, né, a gente aqui na condição na nossa condição agora, né, que muitos, e na minha condição também, que as pessoas dizem que é pastor, né, a minha condição de palestrante, as pessoas chamam de pastor. Então como é que a gente poderia desmentir o Senhor descaradamente, né, dizendo que ele estava ensinando a futura igreja, que somos nós, a praticar um ato da lei de Moisés que não foi destinado aos gentios? Como é? Sendo que mesmo assim, que se fosse, já seria em breve cravada na cruz aquelas ordenanças dele, porque o próprio Evangelho diz que as suas ordenanças foram cravadas na cruz. Aquelas ordenanças, devido à sua fraqueza e inutilidade, que diz o quê? Lá no livro de Hebreus. Então, as ordenanças de Jesus, ela foi útil no tempo da lei. Fora da lei, ela se tornou inútil, porque Jesus já tinha ido à cruz. Certo? Então observamos que o apóstolo Tiago, nós podemos observar que o apóstolo Tiago agora, né, em sua epístola, que ele ainda não havia entendido e recebido a revelação de Cristo, que a lei depois da cruz já havia sido abrogada ou abolida. Tiago ainda dizia o seguinte, olha só o que Tiago dizia: porquanto quem obedece a toda a lei
mas tropeça. Veja, Jesus ia tropeçar na lei? Ele não podia inventar nada. Mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças. Aqui está falando o quê? Ordenança. Se Jesus estava ensinando, né, a ordenança, como eles deveriam fazer e fazer isso em memória de mim, né? Quem tropeça em apenas uma, a Páscoa, por exemplo, ordenança, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Então veja o que Tiago diz em 2,10. Então como que Jesus poderia estar ali inventando um novo ritual ali, dizendo que agora eu estou instituindo? Jesus não veio para instituir, ele veio para cumprir. Ele não veio para instituir, ele veio para cumprir a lei. Tá bom? Então, Tiago, ele já sabia que assim era previsto na lei de Moisés. Tiago já sabia, por isso que ele escreveu isso. Sendo certo, então, que Jesus não poderia ensinar algo diverso da lei. Como que Jesus estava ali ensinando a cumprir a lei, ele poderia ensinar algo diverso da lei? Né? Eles não iam entender nada, porque ninguém entendia ainda o que seria o ministério do Espírito. Então, quando ele disse, fazei isso em memória de mim, quando Jesus falou, fazei em memória de mim, ele estava dizendo, não a outros povos, mas ele estava dizendo aos de Israel, que eles cumprissem aquela lei. Tá? Uma vez que a própria lei dizia que aquele ato que ele estava sendo feito em memória dele, já estava previsto desde a instituição, no capítulo 12 do livro de Êxodo, que diz o seguinte, olha só o que diz no capítulo 12 do livro de Êxodo. Este dia vos será por memória. Lembrem-se que Jesus falou o quê? Fazer isso em memória de mim. Ele não é o Senhor? É. Então veja o que diz aqui em Êxodo capítulo 12, 14. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Este dia vos será por memória ao Senhor. Por isso que ele falou assim, fazer isso em memória de mim. Ele é o Senhor, né? Então, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, Êxodo 12, 14. Então, percebam que aquele cerimonial foi celebrado perpetuamente até Cristo, mas em Cristo se findou na cruz, se findou na cruz. Em Cristo se findou na cruz, conforme diz aqui, ó. Olha só o que diz aqui. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É o fim ou a continuação? O fim da lei é Cristo. Então, quando Cristo veio e ele foi cravado na cruz, então ali foi o fim da lei, das ordenanças que ele estava ensinando ali na última ceia. Correto, gente? Romanos 10, 4. E veja que ainda diz, ó. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, Colossenses 2,13. Havendo riscado, riscou ou não riscou? Havendo riscado a cédula que era contra nós, onde? Nas suas, o quê? Ordenanças da lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, e permaneceu no meio de nós? Não. Tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Então as ordenanças de Jesus, elas foram cravadas na cruz, aquelas ordenanças. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, gente, que acho que está um pouquinho fora aqui. Tá? Acho que agora melhorou. Então cravou na cruz, né, gente? Colossenses 2,14. Certo? Mas ainda poderia, mesmo assim, depois de a gente ter lido isso tudo, poderia haver a argumentação por parte de algumas pessoas ainda de que a igreja no primeiro século, a exemplo da igreja em Corinto, que é citada por Paulo, e também a de Jerusalém, eles podem argumentar que eles faziam a ceia do Senhor, que eles faziam um ritual, porque Paulo ensina, né? Vamos dizer assim, né? Mesmo depois da cruz, eles poderiam falar que não, a igreja fazia a ceia do Senhor mesmo depois da cruz, e aquele ato era cumprimento da suposta ordenança de Jesus nos tempos da sua carne, antes da cruz, né? Em sua última ceia, alguém poderia falar que era o mesmo sacrifício da Páscoa instituído no capítulo 12 do livro de Êxodo. Então veja, como que Jesus poderia ensinar a cumprir a lei
depois da cruz? Né? Ele estava ensinando até a cruz, porque o fim da lei é Cristo. Então, o que acontecia na igreja do primeiro século, vamos entender. Então, só que ao lermos os textos, nós descobrimos que aqueles atos da igreja incipiente, a igreja do primeiro século, não passavam de costumes ou tradições do partir do pão, que eram tidos como banquetes ou festas de amor que eles faziam, como uma ceia de Natal dos nossos dias. Então eles se reuniam para comer e beber. Não tem nada a ver com o que Jesus falou, fazer isso em memória de mim, né? Para cumprir a lei. Então não tem nada a ver com a última ceia. Tá bom, gente? O sacrifício da Páscoa que Jesus falou fazer em memória de mim, feito por Jesus em cumprimento de quê? Da lei de Moisés, que não era para gentios. Então, partindo do pressuposto que esses irmãos concordem que a ceia de Jerusalém, bem como em outras cidades, né, em outras nações, não é isso que se faz nessas denominações atuais. Se os irmãos, esses irmãos vão lá, não, realmente você está certo. O que se fazia na igreja do primeiro século não tem nada a ver com o que a gente faz hoje em dia aqui com esses pedacinhos de pão, esse ritual, tá? Que é feito com um pastor, né, um sacerdote dando direção no culto religioso, né? Será que era aquele partir do pão lá, era assim que era feito? Será que Paulo estava ensinando a fazer um ritual? Tá? Então, se esses irmãos concordarem que realmente o que se faz hoje não é o partir do pão, nem é o que Paulo estava tratando, nem era o banquete, as festas que eles faziam, então de onde veio esse cerimonial atualmente feito? Ou o ritual, que é ritual, né? De onde veio esse cerimonial, esse ritual praticado atualmente? Como que isso surgiu? Como que interpretaram e colocaram isso aí como sendo uma ordenança, que o Senhor deu essa ordenança, né? Então não tem sentido, né? A gente tem que procurar entender. Então vamos tratar disso, continuando a live, tá bom, gente? Vai demorar só um pouquinho, mas a gente vai terminar já, tá bom, gente? Vamos nos ater principalmente ao que indica o tema, conforme nós já falamos aqui, ritual de mitra nas igrejas, tá bom? Então vamos falar sobre o mitraísmo agora. Agora a gente vai ter que entender um pouquinho da história, né? O mitraísmo, porque muita gente quer saber o que é mitraísmo, o que é mitra, né? O mitraísmo foi uma religião pagã que tinha como deus Mitra, tá? Conforme vocês estão lendo aí. Então era uma religião pagã, tá bom? Agora vamos começar a entender. Assim como o cristianismo, tá bom? O mitraísmo tinha seus adeptos, tá bom? Vamos entender. Na mesma época e região geográfica em que o cristianismo... Então tinha o cristianismo e tinha o mitraísmo, tá bom? Então, vindo para os dias de hoje, então vamos retornar agora aos nossos dias. A história nos remete a que os rituais de um dedal de suco de uva e um pedacinho de pão, atualmente praticado no meio cristão, tá bom? Com todo respeito, não estamos desrespeitando ninguém, foi resultado do sincretismo religioso, ocorrido no terceiro século, quando os adeptos do falso deus Mitra se tornaram cristãos, carregando o paganismo para aquele meio, tá bom, gente? Por meio do cristianismo. Essas cerimônias, que são realizadas nas denominações católicas e evangélicas, hoje em dia, não tem nada a ver com as ceias que eram realizadas pelos primeiros cristãos na igreja do primeiro século. E por que não tem nada a ver? Porque a ceia lá deles era algo espontâneo, tá bom, gente? Era proporcionado pela congregação dos irmãos num ato de alegria. Não era um ato de tristeza, de tô cheio de pecado, essas coisas que, me perdoa, Senhor. Era um ato de alegria, participando de um verdadeiro banquete. O que tem a ver com esse ritual que é feito hoje em dia? Nada. A ceia deles ocorria como uma confraternização de Natal, de nossos dias, que nós fazemos com nossa família. Da mesma forma que hoje as famílias, né, se reúnem para comer e beber, né, no Natal. Isto está claramente entendido no capítulo 11 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá bom? Então Paulo fala assim, vocês estão se reunindo para comer e beber. Não tem nada a ver com os rituais, com um sacerdote dando direção num culto religioso.
Então vamos ler alguns textos que falam da ceia, que era uma ceia, né? Ceia, imagine assim o Natal, que era uma tradição, um costume entre os irmãos, e não um mandamento ou ordenança como se fala hoje em dia. Vamos ler alguns textos. O que diz em Atos dos Apóstolos. Vamos ler o que diz em Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e em quê? E no partir do pão, e nas orações. Então veja, esse partir do pão, na verdade, era o jantar deles, era o almoço, era a refeição dele, não tem nada a ver com essa liturgia, com essa coisa que acontece no mundo atual cristão. Agora, o que diz na carta de Judas? Vamos ver aqui o que diz na carta de Judas, para a gente ver a verdade. Estes são manchas em vossos o quê? Festas de amor, banqueteando-se convosco. Então veja que Judas está apontando não para uma coisa assim religiosa, mas é um banquete, uma festa, uma coisa, um jantar, uma coisa, uma tradição entre eles. Então veja o que Judas fala. Então, apacentando-se a si mesmo, sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Judas 1:12, né? Então veja, Judas está falando que era festa de amor, era o partir do pão, era o que Paulo estava tratando com eles ali na carta aos Coríntios também, que Paulo faz alusão a última ceia do Senhor. Ele faz alusão, ele se refere ao que Jesus fez na última ceia dele, mas não tem nada a ver ter que praticar um ritual, um cerimonial na época de Paulo. Agora, o que diz Paulo escreveu aos Coríntios? Olha só o que Paulo escreveu aos Coríntios. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. O fermento velho seria o quê? A lei, praticar, se submeter a ordenanças. Alimpai-vos desse fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, sem o fermento da lei, já não está debaixo da lei, como Paulo fala, porque Cristo, nossa Páscoa, ele já fala aqui, ó, foi sacrificado por nós. Então Cristo já tinha sido sacrificado. Você não tem que mais sacrificar, fazer sacrifício da Páscoa, porque Cristo já foi sacrificado, é o que Paulo fala. E veja o que ele diz: por isso façamos o quê? A festa. Então, não com fermento velho. Então, quando ele fala assim, façamos a festa, façamos o nosso banquete, o nosso jantar, o nosso almoço, vamos participar disso aqui, mas não com o fermento velho. E vamos entender aqui, ó, nem com o fermento da maldade. Então, o fermento velho que Paulo está se referindo aqui é o fermento da lei, né? A pessoa se submeter a ordenanças da lei, né? Que não tem nada a ver com aquele cerimonial, aquela liturgia, aquela coisa lá do velho pacto. Não com o fermento velho. Aí ele também acrescenta, nem com o fermento da maldade, da malícia, quer dizer, as coisas do mundo, como vamos dizer assim, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Como que a pessoa vai participar de um banquete, uma festa entre irmãos e ficar com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos? Então por isso que Paulo fala assim, ó, nem com o fermento da maldade e da malícia, que João trata como coisas do mundo, João na sua carta, né? Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. Então, meus irmãos, como vimos, o partir do pão, né? O partir do pão, ou a ceia, né? Os banquetes ou festas das igrejas, não era uma ordenação, uma ordenança, mas o quê? Um costume, uma tradição. Não havia nenhum clérigo, né? Um sacerdote, um cara com terno ali, né? Dirigindo um culto religioso, como é feito hoje nas chamadas igrejas, porque eles chamam de igreja, né? O nome das denominações é chamado de igreja tal, igreja tal, igreja tal. Nós não vamos citar o nome porque é antiético a gente ficar citando nomes, né? Então, não existia isso naqueles banquetes dele, né? Um sacerdote dando direção num culto, correto? Ok, né? Agora, abrindo um parênteses, como falamos ainda há pouco, lembramos que o Natal, uma festa dos dias atuais em todo o mundo, e comemorado pelos cristãos nos dias 25 de dezembro de cada ano, tem origens também no paganismo, que vamos dar uma pincelada aqui. Falando em Natal cristão, na realidade, não é Natal cristão.
na realidade, é Natal do Sol Invicto. Em latim, Sol Invictus. Veio do paganismo. Na verdade, essa comemoração no dia 25. Vamos entender mais para frente a questão da religião pagã do Sol Invicto. Tá bom? Vamos entender mais para frente. Que se unificou com o mitraísmo. Então, a religião do Sol Invicto se unificou com o mitraísmo. Então, tanto do mitraísmo como da religião do Sol Invicto vieram coisas que se misturaram com o cristianismo. Então, se unificou, né, com o mitraísmo antes que o mitraísmo fosse absorvido pelo cristianismo. Então, antes que o mitraísmo fosse absorvido pelo cristianismo, os adeptos do mitraísmo se tornassem cristãos, né? Houve um sincretismo do Sol Invicto com o mitraísmo. Tá bom, gente? Acho que está dando para entender. Então, voltemos na abordagem sobre o mitraísmo. Depois nós falaremos sobre o Sol Invicto. Então, como já foi dito, o mitraísmo foi uma religião pagã, tá bom? Que tinha um deus Mitra. Então, havia um deus Mitra, um falso deus Mitra. O mitraísmo foi... Agora a gente vai ter que partir um pouquinho para a história, tá bom, gente? O mitraísmo foi uma religião de mistérios nascida na época helenística. Provavelmente no século II a.C., no Mediterrâneo Oriental, tendo se difundido nos séculos seguintes pelo Império Romano. Avançou a sua máxima expansão geográfica nos séculos 3 e 4 d.C., tendo se tornado um forte concorrente do cristianismo. Então veja, havia concorrência de duas religiões. O mitraísmo recebeu particular adesão dos soldados romanos. A prática do mitraísmo, assim como de outras religiões pagãs, foi declarada ilegal pelo imperador Teodósio I em 391. Vamos prestando atenção como as coisas aconteceram. Mitra era uma divindade indo-iraniana, cuja referência mais antiga remonta ao segundo milênio antes de Cristo. O culto do mitraísmo surgiu na Índia, tendo se difundido pela Pérsia e mais tarde pelo Oriente, tá bom? Agora, o cristianismo substitui o mitraísmo durante o século IV. Veja, substitui. Imaginem o que isso aconteceu, uma porção de gente da religião pagã entrando no meio cristão, tá? O cristianismo substituiu o mitraísmo durante o século IV até se converter na única religião permitida por Teodósio, 379 a 395 depois de Cristo. Tá bom, gente? Agora vamos falar... Gente, tenha um pouco de paciência, tá bom? Agora vamos falar do mitraísmo um pouco antes de se misturar os seus rituais com as práticas, as tradições dos cristãos. Veja como tudo isso se dá. Muita coisa ficou oculta, gente. Muita coisa ficou oculta para os irmãos que pensam que estão hoje em dia praticando algo necessário num culto religioso, num templo feito por mãos de homens. Na realidade, eles são submetidos a tais ordenanças a fim de que sempre retornem para cumprir algo que pensam que vai aperfeiçoá-los espiritualmente. A começar pelo batismo. Então, você tem que ser batizado. Certo? Agora, a abordagem sobre sincretismo do mitraísmo com certos cultos solares. Em finais do século III, gerou-se um sincretismo entre a religião de Mitra e certos cultos solares de procedência oriental, que se cristalizaram na religião do Sol Invicto. Vamos começar a entender o que aconteceu. Esta religião foi estabelecida como oficial no Império Romano em 274. Ainda não havia chegado o terceiro século que o cristianismo se tornou a religião principal, né? Ela se tornou a religião oficial no Império Romano em 274 pelo imperador Aureliano, que mandou construir em Roma, presta atenção, vamos prestar atenção, um quê? Um templo. Olha de onde surgiram os templos religiosos. Um templo dedicado ao Deus e criou um corpo estatal de sacerdotes para prestar-lhe culto.
Então veja, isso aqui ainda não é o cristianismo, mas os templos vieram do paganismo. Tá bom, gente? O máximo, agora vamos prestar atenção. O máximo dirigente, tipo um sacerdote, né, do culto, levava o título de pontífex. Você já ouviram falar em pontífice? Então, pontífex. Solis invicti. Da onde surgiu essa expressão, hein? Ainda era paganismo, tá bom, gente? Aureliano atribui a Sol invicto as suas vitórias no Oriente. Contudo, esse sincretismo não implicou o desaparecimento do mitraísmo, que continuou existindo como culto não oficial. Muitos dos senadores da época professaram ao mesmo tempo o mitraísmo e a religião do Sol invicto. Ainda não tinha ido para o cristianismo, tá bom, gente? No entanto, este período representou o começo do fim do mitraísmo. Começo do fim do mitraísmo, provocado pelas perdas territoriais que o Império sofreu em consequência da invasão de povos bárbaros e que afetariam os territórios fronteiriços, onde o culto estava muito arraigado. Tá bom? A concorrência, agora olha só, concorrência. A concorrência do cristianismo, apoiado por Constantino, agora aí, comece a pensar no que vocês já sabem da história. A concorrência do cristianismo apoiado por Constantino tiraria adeptos ao mitraísmo. Então, adeptos do mitraísmo passariam para o cristianismo. Importa realçar o fato do mitraísmo excluir as mulheres. Então, o mitraísmo estava numa situação assim mais desagradável, vamos dizer assim, porque não incluía as mulheres nos cultos. Situação que não se verificava no cristianismo, que no cristianismo abrangia tanto homens como mulheres. Então, por isso que o mitraísmo começou a se extinguir, vamos dizer assim, e se tornou ilegal, né? O cristianismo substitui o mitraísmo durante o século IV, até se converter na única religião permitida por Teodósio, 379 a 395. O imperador Juliano tentou revitalizar o culto de Mitra, bem como o usurpador Eugênio, nos dois casos com pouco êxito. Eles não tiveram êxito porque o cristianismo era mais forte. Vamos dizer assim, a religião cristã tinha mais gente. Então, à medida que foi entrando os adeptos das outras religiões para o cristianismo, praticando cerimoniais, rituais lá, aí eles não tiveram êxito, esses dois imperadores aí. O mitraísmo foi abolido, mas as práticas, vamos prestar atenção, as práticas do culto pagão ao falso deus Mitra foram absorvidas pelos cristãos. Isso não é difícil de acontecer, gente. Porque hoje em dia acontece, as pessoas vêm para o meio evangélico, eles trazem sal grosso, galho de arruda, uma porção de coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Então isso aí, o que eu estou falando aqui não é para ofender ninguém. É porque a gente vê as chamadas igrejas que surgiram aí, né, mais atualmente, trouxeram uma porção de coisa que não tem nada a ver com o evangelho. É pombagira, tranca-rua, não sei o que lá. Onde está escrito isso no evangelho? Não tem nada a ver. Então é paganismo no meio cristão. E vocês acham difícil isso acontecer? Acharia difícil isso acontecer lá no terceiro século? Não. Então o mitraísmo foi abolido. Mas as práticas, vejam, as práticas do culto pagão ao falso deus Mitra foram absorvidas, né, pelos cristãos, sendo dissimuladamente incluída pelos líderes. Isso é feito hoje em dia, não é novidade. Os bispos daquela época, eles dissimuladamente incluíram aquelas práticas. Mas, como dito, o mitraísmo foi formalmente abolido em 391, sendo provável que a sua prática tenha continuado em várias décadas. Em algumas regiões dos Alpes, o mitraísmo sobreviveu até o século V, tá bom? Bem como no Oriente, porque era proibida aquela religião, então eles faziam em oculto, né, em lugares distantes, onde teve um renascimento breve. Acredita-se que o mitraísmo teve um importante papel no desenvolvimento do maniqueísmo, outra doutrina que seria concorrencial ao cristianismo. O rito principal era um banquete ritual. Agora vamos começar a prestar atenção em porquê do tema. O rito principal da religião era um banquete ritual.
que aparentemente tinha algumas semelhanças com a Eucaristia do cristianismo de hoje em dia, tá bom? Ou Santa Ceia. Segundo Justino, os alimentos oferecidos no banquete eram pão e água, mas alguns achados arqueológicos revelam que se tratava de pão e vinho, tá bom? Então, vamos começar a ligar uma coisa na outra. Então, como falamos anteriormente, antes de o mitraísmo ser absorvido pelo cristianismo, houve um sincretismo religioso dos cultos do Sol Invicto com o mitraísmo. Foi da religião do Sol Invicto que foi aderido o símbolo do Sol no estandarte católico, tá bom? Foi do quê? Da religião do Sol Invicto, que foi o quê? Aderido um símbolo do Sol no estandarte católico romano, e a data do Natal em 25 de dezembro, que era a data do Natal do Deus Invicto, do Sol Invicto, também. Vejam aí, isso aqui é um símbolo atual utilizado no mundo cristão. A gente não quer aqui citar nome, né? Mas do mundo cristão. Isso é um símbolo que é levantado por um sacerdote. Vocês já devem conhecer. E vejam aí o símbolo do Sol Invicto, da religião pagã. Então, não é mera coincidência, tá bom, gente? Voltando mais uma vez para vocês perceberem aí, não é mera coincidência. Ok? Atualmente, religião pagã. Então, isso tudo veio para o cristianismo, tá bom, gente? Nós não estamos aqui ofendendo ninguém, é somente contando a história. Percebam que as coisas se encaixam, tá bom? Nenhum símbolo da igreja atual, a gente fala da igreja atual, tem a ver com o evangelho, mas se trata de influências tanto do judaísmo como das religiões pagãs. O evangelho revelado ao apóstolo Paulo não havia e batismos, mas ele falava de coisas espirituais. Tratava de procedimentos como os cristãos deveriam se comportar enquanto cidadãos. Aí eu coloquei essa pergunta aqui. E os batismos e os dízimos? Não vamos abordar neste momento sobre os batismos religiosos nem o dízimo. Dízimo em dinheiro. Abordaremos sobre o que segue, comemoração do Natal. Então, a comemoração do nosso Natal aí no mundo cristão. É preciso entender que nenhum discípulo do Senhor comemorou o nascimento do Messias com festas ou cerimônias religiosas. Mas Paulo cita o fato para trazer uma verdade do Evangelho. Vamos ler o capítulo 4, 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4, 3. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, olha só o Natal, né? Nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4, para remir, vamos prestar atenção, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho, Gálatas 4:5. Então, mediante o texto do Evangelho apresentado, tá bom? Se verifica que no meio cristão atual esquecem o entendimento da sã doutrina e perdem tempo com cerimônias, rituais e comemorações. Muitos cristãos não sabem o que é remir, que significa resgatar, redimir, remover algo ou alguém do poder do domínio de outrem. Então, muitos cristãos não sabem, porque eles vivem só em cerimoniais e rituais. Os cristãos de hoje em dia, devido à religião, não conseguem discernir que os judeus foram remidos ou resgatados da tutela daquela lei, que eles e Cristo estavam submetidos. Não conseguem discernir que os outros povos não foram submetidos àquelas ordenanças que Jesus mesmo mandava cumprir. Então, vejam, gente, o mundo cristão atual, devido a esses cerimoniais, esses rituais, eles não entendem o que é remir. Se os judeus estavam debaixo da lei e eles foram remidos, tirados, resgatados daquelas obrigações, por que vamos trazer ordenanças para o mundo cristão atual?
Não tem sentido, né? Só que, devido a esses cerimoniais, as pessoas ficam com um véu nos olhos e não conseguem enxergar a verdade do Evangelho. Vamos reler o texto. Assim também nós, quando éramos meninos, vejam, Paulo está falando que eram meninos, aqueles que estavam debaixo da lei eram como meninos. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4:3. Quem vive debaixo de ordenanças e faz isso, faz aquilo, são meninos. São as crianças que têm que ser guiadas debaixo do ar. Esse Paulo está falando, quando éramos meninos, agora nós não somos meninos. Meninos eram os que estavam debaixo da lei. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4, para remir, para tirar. Não é para colocar debaixo de ordenança. Remir os que estavam debaixo das ordenanças da lei, das ordenanças. Não é para cumprir aquelas ordenanças, e colocar as pessoas subjugadas debaixo das ordenanças, a fim de recebermos a adoção de filhos, Gálatas 4:5. Então, meus irmãos, o Messias, não eu, Jesus, veio para que recebessem a adoção de filhos, tanto os judeus como os gentios. Primeiro, Cristo removeu no seu corpo os domínios da lei, tirando as ordenanças nas quais os judeus estavam subjugados em servidão. Ok? Então, meus prezados, essa doutrina, esse ensino, deveria ser passado no lugar de fazerem festas de Natal do suposto menino Jesus, certo? Quando, na realidade, a festa está sendo para o Natal do Sol Invicto, que as pessoas não conseguem discernir isso, que foi inserida no meio cristão pelos antigos adeptos do mitraísmo e homologado pelo príncipe Constantino como data do nascimento de Jesus, quando essa data era o nascimento do deus pagão Sol Invicto. Deu para perceber, gente? Sol Invicto, em latim, Sol Invictus, foi deus do sol oficial do Império Romano posterior e um patrono de soldados, também conhecido pelo nome completo Deus Sol Invicto. Em 25 de dezembro de 274 d.C., o imperador romano Aureliano tornou-o um culto oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais. Contudo, não oficialmente identificado com o Mitra, o Sol de Aureliano tem muitas características próprias do mitraísmo, incluindo a representação iconográfica do jovem deus imberbe. O culto do Sol Invicto continuou a ser base do paganismo oficial até a adesão do Império ao cristianismo. Antes da sua conversão, até o jovem imperador Constantino tinha o Sol Invicto como a sua cunhagem oficial. Então, Constantino era um pagão. Originalmente destinada a celebrar o nascimento anual do deus Sol no solstício de inverno Natalis Invicti Solis. A festividade foi ressignificada, vamos prestar atenção, a festividade desse deus pagão foi ressignificada, vou repetir, essa festividade foi ressignificada pela Igreja Católica no século III. Deu para perceber? Para estimular, para o quê? Estimular, traga seu galo de arruda, beba esse copo d'água, para estimular a conversão, isso não é diferente hoje em dia, para estimular a conversão dos povos pagãos, está dando para perceber? Sob o domínio do Império Romano, e então passou a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. Deu para perceber, gente? Eu não estou inventando nada, isso é história. Se devemos nos confraternizar no Natal, com a família, nossa família, e trocar presentes? Claro que sim. Nós temos que fazer isso, nós podemos fazer isso. Embora tradicionalmente seja um dia especial no mundo cristão religioso, o Natal é amplamente comemorado por muitos não cristãos também, sendo que alguns de seus costumes populares e temas comemorativos têm origens pré-cristãs ou seculares. Então, antes de concluirmos, retornemos ao que o tema apontou: ritual de Mitra nas igrejas. Vamos analisar o que Paulo instrui em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler o que Paulo fala. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então, Paulo está falando o quê?
porquanto vos ajuntais, Paulo está mandando alguém se ajuntar? Não é para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, olha o que Paulo fala. Ouço que quando, essa é uma ordenança, quando vos ajuntais na igreja, se ajuntar na igreja é ordenança? Há entre vós dissensões e em parte eu creio. Então, na reunião deles, eles tinham um banquete, o partir do pão, isso era normal lá, não tem nada a ver com a ordenança de Jesus, era uma tradição, um costume. Vamos ler de novo. Porque antes de tudo, ouço que quando, é quando, né? É a mesma coisa eu falar com vocês assim, quando vocês se reunirem, não é melhor fazer assim ou fazer assado? É da mesma forma, quando vou juntar na igreja, entre vós dissensões, em parte eu creio. Então havia o quê? Dissensões, heresias, coisas indevidas, vamos dizer assim. E em parte eu creio. Então Paulo, na verdade, Paulo jamais, Paulo não tinha tempo para ficar participando de nada, nem dirigindo nada, né? Ele fala assim, em parte eu creio, porque no disse-me sempre tem assim alguma coisa que não é exatamente aquilo. Ele falou, em parte eu creio. Então chegou a mim esse conhecimento, em parte eu creio. Ele quer o quê? Verificar se realmente é verdade tudo que se falou com ele. Por isso que ele escreveu a carta assim, em parte eu creio. 1 Coríntios 11, 18. E até importa que haja entre vós heresias. Heresias o quê? Coisas que não têm a ver com o evangelho, né? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então pessoas sinceras se manifestaram e falaram com Paulo, Paulo, está acontecendo isso lá no jantar dele, no almoço dele lá, no partir do pão, acontecendo isso. Está dando para perceber que Paulo não está passando ordenança? 1 Coríntios 11, 19. De sorte, olha só o que Paulo fala, de sorte que quando, né? Ele não está falando assim, vocês têm que fazer isso, é uma ordenança do Senhor, de Jesus para nós, né? De sorte que quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quer dizer, na verdade, eles quando estavam se ajuntando no lugar, eles não estavam procedendo corretamente. Não é? Quando Paulo fala que não é a ceia do Senhor, quer dizer, não é a condição que o evangelho apresenta. Porque quando Jesus partiu o pão lá, por isso que Paulo fez alusão à Páscoa. Por quê? Quando Jesus partiu, Jesus estava dando um exemplo de que depois, no futuro, vocês tivessem amor, partissem o pão com o outro. Então Paulo fala assim, não é para comer a ceia do Senhor, vocês não estão fazendo isso, né? Vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Aí eu pergunto para vocês, vocês comem a ceia do Senhor? Quer dizer, vocês agem com amor com o próximo, né? Ou todos nós comemos da sua carne, bebemos do seu sangue, como ele falou, né? Quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não é pra gente beber nada, é pra gente entender o sentido do evangelho. É a mesma coisa, você lava os pés dos seus irmãos, nós lavamos os pés dos nossos irmãos, porque Jesus, depois da ceia, ele não pegou uma bacia e não lavou o pé do seu discípulo, mas ele não estava falando assim, depois no futuro, você repitam esse ato fazendo isso também, um cerimonial, pega uma bacia. É a mesma coisa, Jesus quando fez a última ceia, ele estava demonstrando que no futuro seria seriam os frutos do Espírito. Então é isso que Paulo está falando, vocês, quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, vocês não estão fazendo isso. Mas isso aqui é até complicado de entender, porque essa tradução foi feita aí exatamente para dar a entender que é para fazer um ritual, tá bom? Um cerimonial. Mas Paulo falou assim, vocês não estão fazendo, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, vocês não estão entendendo o sentido do evangelho, a verdade do evangelho. É isso que Paulo está falando. 1 Coríntios 11, 20. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Veja. Então, o que Paulo está tratando aqui é que eles não estavam tendo educação, nem pensando um no outro, estava comendo, vamos supor, o frango, engoliu o frango e não deixou para o outro ficou sem. É isso que Paulo está falando. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Essa palavra ceia aqui que as pessoas pensam que que Jesus deu ordenança, que é para fazer isso, comer esse pedacinho de pão, né? Porque cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e assim um tem fome. Veja, o que tem a ver o que Paulo está falando com essas ordenanças, com essas coisas que são feitas hoje em dia, né? E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então veja, então Paulo está falando aqui que não é para deixar o outro em falta, com fome. Está dando para perceber que não tem nada a ver com esse ritual que é feito hoje em dia? 1 Coríntios 11, 21. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Então o que Paulo está falando assim, aqueles esfameados, aqueles que não tinham educação, por que eles não comeram em casa então? Para vir para uma reunião de confraternização dos irmãos para fazer a vergonha. Então come em casa, né? É isso que Paulo está dizendo. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada
tem. Então aqueles mais pobres, mais necessitados, ficavam sem nada, porque vinha aqueles caras fanfarrões, né, os caras mais exaltados, aquele, como Judas falou, né, aqueles são aqueles que vão para suas festas de amor, são uma vergonha, né, são como ondas que trazem as suas sujidades. Então veja, é isso aí, ó, não tens porventura casa para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhados que nada tem. Quer dizer, as pessoas mais humildes, às vezes ficavam com vergonha de avançar antes, vinha um outro na frente, avançava na frente. Né? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto não vos louvo. Então Paulo está dizendo que Paulo não estava satisfeito com aquilo que estava acontecendo naquele jantar, naquele partido do pão deles. Não tem nada a ver com rituais e cerimoniais. Então, em diante, depois desse texto, eu não vou citar. Paulo faz alusão. Aí Paulo faz alusão à Páscoa judaica. Ele não está mandando repetir a Páscoa ou repetir um cerimonial, um ritual. Ele faz alusão. É como se eu estivesse falando assim, ontem eu fui lá na casa do meu irmão e o meu irmão falou para mim assim, pode comer, pode beber à vontade aí. E eu tô contando para vocês, eu tô mandando vocês comerem e beberem alguma coisa. Tem alguma coisa para comer e beber? Não tem. Ou aí, com vocês tem alguma coisa para comer e beber? Não, eu tô só citando. Da mesma forma, Paulo, em diante, Paulo faz alusão à Páscoa judaica. Ele não está, em hipótese alguma, mandando os cristãos se submeterem à lei de Moisés. Ou dizer que, não, Jesus falou assim, fazei isso em memória de mim, vamos repetir aquele ato lá. Não, Paulo não está falando isso. Depois ele volta a orientar os crentes de como participar do comer e beber, daquele banquete que havia como tradição na igreja incipiente. Tá bom? Então Paulo está orientando como eles deveriam proceder lá. Então vamos voltar ao texto, depois que ele citou a Páscoa de Jesus, a última ceia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, proceder indignamente numa festa de amor, é isso que Paulo está falando. Aquele que comer este pão, que participar de um ato de comunhão com os irmãos lá, comendo e bebendo, né? Aquele que comer e beber do cálice do Senhor, né? Comer este pão, participar, é isso que Paulo está falando, indignamente, de forma indevida, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele não está discernindo que é o corpo do Senhor, né? 1 Coríntios 11, 21. Aí ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Isso aqui, gente, é uma situação complicada, porque, veja bem, a tradução da Bíblia dá a impressão de que, vamos fazer um cerimonial. Não, Paulo está falando assim, examine, você... Cara, pensa, coloca a cabeça para funcionar, isso que Paulo está falando, examine-se. Pois você se examine, você que não está procedendo corretamente. E aí, se você se examinar, você vê, não, o correto não é isso, então vou fazer o correto. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, depois que você se examinar para ver se você realmente está correto, aí você vai lá, senta à mesa e coma com eles. Porque do jeito que você está fazendo, você não está se examinando para ver se você não está discernindo o corpo do Senhor. É isso que Paulo está falando. 1 Coríntios 11, 28. Porque o que come e bebe indignamente, ou seja, aquele que vem para uma reunião, é a mesma coisa, eu dou uma reunião em casa, o cara come e bebe indignamente, o quê? Vem de qualquer maneira, ele vem e não quer nem saber, come tudo na frente de todo mundo, não quer nem saber, antes da gente terminar uma reunião que a gente está fazendo, o cara já vai lá avançar na mesa, é isso que Paulo está falando, porque aquele que come e bebe indignamente, indignamente, não tem nada a ver com o que as pessoas falam assim, que você está em pecado, essas coisas todas, não é nada disso que Paulo está falando. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, ou seja, ele está procedendo de forma condenável, que as pessoas vão... Pô, esse cara, olha só o cara, Paulo, lá na igreja de Corinto está acontecendo isso, isso e isso. Quer dizer, a própria condenação, as pessoas condenam, muita gente, aqueles que nada tinham, estavam condenando aquela atitude. É isso que Paulo está falando. Não tem nada a ver com perder a salvação, como as pessoas falam aí. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quer dizer, ele não discerne o que é ser igreja. Né? 1 Coríntios 11, 29. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então Paulo está falando o quê? Muita gente fica desanimada até de participar da reunião de vocês. Muitos fracos, as pessoas ficam doentes, assim, desanimadas, ficam tristes, depressivas. É isso que Paulo está falando. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem por causa desse procedimento no meio de vocês. É isso que Paulo está ensinando os coríntios, porque era uma igreja carnal. Aquilo ali não era uma atitude nem religiosa, era uma igreja carnal. Não tem nada a ver com que eles estavam fazendo a ceia do Senhor como eles pensam aí. Tá? Então veja o que Paulo está dizendo aqui, 1 Coríntios 11, 30. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, Paulo está falando, não seríamos julgados. Então o que Paulo está falando? É exatamente o que foi falado no início, que alguns falaram, Paulo, está acontecendo isso, isso e isso.
Aí Paulo fala assim, eu ouço que há entre vós heresias, e em parte eu creio. Então vejam o que acontece aí, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, 31. Mas quando... Deixa eu desligar aqui, gente. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 32. Então veja aí, o que diz aí. Mas quando somos julgados, quer dizer, se nós nos julgarmos, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados, para que as pessoas não venham, você está agindo da mesma forma que mundanos, de forma errada. É isso que está falando. 11, 32. 1 Coríntios 11, 32. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais... Paulo está falando o quê? O que ele está falando aqui? Quando, né? Ele não está falando que é uma ordenança do Senhor. Quando vocês fizerem isso, o dia que vocês voltarem a fazer esse jantar de vocês, para comer, espera um pelos outros, não avança na mesa. Esse Paulo está falando, né, gente? Não tem nada a ver com isso aí que é interpretado no terceiro século, né? 1 Coríntios 11, 33. Mas se alguém tiver fome, quer dizer, quando Paulo fala isso aqui, é uma forma de ele falar. Se você não conseguir, não aguentar, esperar, então você come em casa. É isso que Paulo está falando. Se alguém tiver fome, come em casa. Para que não vos ajuntei para a condenação, ou seja, para não fazer uma vergonha. É isso que Paulo está falando. Quantas demais coisas, ordená-las-ei quando for. 1 Coríntios 11, 34. Então veja a verdade aí, gente, do evangelho, que não tem nada a ver com o cerimonial mitra que é feito nas denominações. Certo? Então, agradecemos a todos por esse momento em que estamos aqui reunidos, fazendo essa live, e pedimos a vocês que vocês compartilhem essa mensagem com os seus amigos, com outros, Não esqueçam de se inscrever e também dar o joinha, tá? Eu agradeço a vocês por esse momento maravilhoso que estivemos aqui aprendendo mais sobre a história. Graça e paz a todos. Até breve, até o próximo vídeo, ok?